Fala rapaziada, beleza? Minha diretoria, tudo bem? Vamos para o último bate-papo aí relacionado à prova da CAF. Então assim, teoria literária, tem alguma coisa? Sim, sempre vai ter uma questão envolvendo teoria literária, tá? Então fiquem atentos a isso, obviamente vocês vão lembrar das escolas literárias, fazer toda aquela relaçãozinha aí entre um romantismo e um realismo, por exemplo. Mas existem algumas coisas que são importantes a gente conversar, né? Por isso que eu chamei vocês para esse papozinho bem rápido aqui sobre isso. 2022 é um ano importante aí, né, por conta do centenário da Semana de Arte Moderna e fatalmente a Semana de Arte Moderna é um dos tópicos que vocês vão ter que estudar para todas as provas que vocês forem fazer. Então, dependendo do vestibular, se é Enem, se é Santa Catarina, se é Rio Grande do Sul, se é Paraná, fora desses estados aí, você vai ter que estar ligado na Semana de Arte Moderna. Para lembrar da Semana de Arte Moderna é fundamental que vocês lembrem dos antecedentes dela, né? Você vai lembrar da Anita Malfatti tendo ido para a Europa estudar, né? Se aprimorar na sua técnica, aprimorar na sua arte, da Tarsila do Amaral, vai ter que lembrar do Oswald Andrade, que também está voltando da Europa. E esses voltando da Europa dizem muito para a gente. As vanguardas europeias, futurismo, dadaísmo, surrealismo, expressionismo, cubismo, tal, todas essas vanguardas europeias estão inseridas no contexto pré-geração de 22. Então são fundamentais. Um contexto histórico bastante atribulado, um Brasil cheio de mudanças sociais, né? Chegando imigrante de tudo quanto é lado. A economia do Brasil também estava, né, empolvorosa, criando cidades, aí São Paulo cresce, a indústria cresce. Aí, junto com isso vem os europeus lá, por exemplo, italianos com anarcossindicalismo e tal, e as revoltas populares, aí nós tivemos Contestado, nós tivemos os reflexos de Canudos, e aí nos sertões, por exemplo, do Euclides da Cunha, e por aí acontecendo um montão de coisa, cara, o Brasil estava virado num chapéu velho, né, de tanta coisa que estava acontecendo. Aí essa galera começa a se organizar individualmente, assim, tipo a Anita Malfatti faz uma exposição, aí o Oswald Andrade faz um sarau, aí a Tarsila começa a expor suas telas, e aí começa a haver uma movimentação. Só que não havia um grande corpo ainda, a coisa não tinha acontecido, as coisas estavam meio paradas, vamos dizer assim. E aí o que significa, Xandão? Pô, significa que nós vamos ter que fazer a coisa acontecer. E aí reúnem-se a partir de algumas ideias, da junção de algumas ideias, de alguns deles. E aí a gente sempre pega o Oswald de Andrade e o Mário de Andrade como grandes capitães dessa ideia. E alugam o Teatro Municipal de São Paulo por alguns dias, uma semana, né? E aí 3 dias vão ter os eventos lá. E apresentam para o Brasil o que estava acontecendo. Então a Semana de Arte Moderna, na grande verdade, foi uma junção de amigos que reuniram-se num espaço para expor o que estavam fazendo em função do que estava acontecendo lá fora nas vanguardas. Então basicamente foi isso. Então amigos abonados, né, de um Paulo Prado, por exemplo, um dos grandes patrocinadores da Semana de Arte Moderna, os próprios escritores, né, ali, a grande maioria deles eram pessoas bem abastadas ou tinham uma condição financeira boa. Então a dinâmica foi muito em cima disso, assim. E aí aconteceu a semana, daí vem Vila Lobos tocar de chinelo, estava com o pé machucado, causou um caos, né? Vergonha, tocando chinelo. O Homem Amarelo da Anita Malfatti, que teria sido duramente criticada por Monteiro Lobato no artigo Paranoia e Mistificação. Então, pô, ele detonou, chamou o modernismo de 22, ou a arte moderna de frúnculos, né? Ou seja, que espreme só sai pus e tal. E, nossa, ele foi contundente, né? E por tal, muita gente torceu o nariz para a geração de 22 e tal. Mas, na verdade, ele simplesmente registrou uma opinião a partir daquilo que ele não entendia como arte. Então ele foi bastante crítico, pegou pesado, né? Expondo aí a sua opinião em relação ao que vinha a ser a Semana de Arte Moderna, que pregava o experimentalismo, que pregava o novo, que era contra as instituições acadêmicas, a tradição acadêmica, do parnasianismo, por exemplo. E aí vem a crítica
de Manuel Bandeira no poema Os Sapos aos poetas parnasianos. Então ele cai matando, né, comparando os poetas parnasianos a sapos. O próprio Manuel Bandeira, depois de ter escrito em Poética, não quero saber de lirismo que não seja libertação. Então toda a ideia, todo o conceito deles era liberdade. Quando você pega, por exemplo, um texto do Mário de Andrade, que ele diz assim, né? Há uma gota de sangue em cada poema, né? É que, na minha impressão, é que ele esteja sugerindo que a poesia tenha de ter vida, não seja aquela coisa tabuladinha, encaixada, quadradinha do parnasianismo, que a poesia tenha vida, que a poesia vibre e tal. Então, a Semana de Arte Moderna vociferou, né? Combateu, anarquizou, destruiu as convenções artístico-literárias no Brasil naquele momento. Então, por isso que ela é tão significativa. Tá achando 10 anos depois que aconteceu? Cara, nem arrefeceu, as pessoas vão mudando, o foco vai mudando. Ah, o modernismo morreu? Não. Aí ele só se adapta, ele só se adequa, né? Não, e teve reflexo, pô, 1950, mano, concretismo. Tá aqui, por isso que eu botei concretismo aqui. Concretismo é, de certa maneira, a geração de 22 revisitada. A poesia marginal dos anos 70 é o concretismo revisitado, a geração de 22 revisitada. Então a dinâmica, né, contemporânea, pós-1950, vamos dizer assim, foi muito e tem muito a ver com a geração de 22. Então, penso que vocês possam aí ter até uma aproximação desses dois universos, a geração de 22 com a geração de 70, por exemplo, a Semana de Arte Moderna em sua ruptura e o concretismo em sua incorporação do novo, né, do espaço em branco da página, da ideia do visual, né, então, no conceito estético poético. Então, a Semana de Arte Moderna eu acho fundamental, mas lembra, teve todo um contexto anterior que levou eles a isso, tá? A essa dinâmica. Linguagem dialetal, a linguagem mais do povão, as cenas cotidianas, a cena das grandes cidades, e aí lembra do futurismo de Marinetti, lembra do dadaísmo, com essa desconstrução, né? Eu sempre quando eu estou em sala eu falo do Marcel Duchamp com as suas criações e tal, né? Então todo esse processo, né? Salvador Dalí, Pablo Picasso, tal, essa turma toda que vão fazer uma mudança muito grande na Europa e que a gente vai trazer para cá e adaptar a nossa realidade, o to be or not to be do nosso querido Oswald de Andrade, tá? Lembra dos movimentos importantes que tiveram naquele momento. O Oswald de Andrade capitaneou a revista Antropofágica, que é uma extensão do Movimento Pau-Brasil, e o Cassiano Ricardo, que tinha o grupo da ANTA, que era uma extensão do Movimento Pau-Brasil. Então, movimentos artístico-literários, essa ruptura toda ali que se apresenta para nós. Para a galera que vai fazer prova em Santa Catarina, vai fazer a CAF, tá ligado, né? Em Santa Catarina, a Academia Catarinense de Letras é criada em 24 e é exatamente o oposto do modernismo de 22. Tá? A Academia de Letras de Santa Catarina, ela era conservadora, ao passo que a geração de 22 no Brasil era uma geração completamente oposta. Era a liberdade total. Além disso, é importante vocês darem uma olhada no romantismo, sempre dar uma olhadinha no romantismo para dar uma estudadinha, lembrar de algumas características específicas. É importante vocês darem uma olhada no realismo de Machado de Assis, que está em voga. Uma coisa que eu comentei lá no videozinho do Cemitério dos Vivos foi o naturalismo, com essa coisa do determinismo, né, do meio influenciar as pessoas e tal. Isso pode aparecer, tá? Então, naturalismo, então eu botei realismo aqui, mas também dei uma olhadinha no naturalismo, essa coisa da análise social, análise sociológica, tentar entender o mundo, como as pessoas estão dentro desse mundo e tal, eu acho bacana. Outro ponto que eu não coloquei aqui, mas eu já vou entregar de bandeja para vocês, é o barroco. O barroco também está na moda, o pessoal está, né, falando bastante sobre o barroco, o Gregório de Matos, as leituras, né, dos sermões do Antônio Vieira. Então são alguns toques que a gente dá para vocês. Mas a bola da vez, na modesta percepção que eu tenho, é a Semana de Arte Moderna de 22, mas lembra que é uma questão inteira, normalmente eles fazem associativa, então assim pode ter 1, 2, 3, 4 ali, itenzinhos ou tópicos falando sobre as escolas literárias, né, para vocês lembrarem. Uma outra coisa que eu sempre digo para os meus alunos, presta atenção assim, ó, até 1900 a literatura ela é bem cíclica.
Começa com o quinhentismo bastante objetivo, vai para o barroco, trabalha com a subjetividade, vai para o arcadismo objetivo, desce para o romantismo subjetivo de novo, vai para o realismo, naturalismo, parnasianismo, que é bem objetivo, e volta para o simbolismo, que é uma escola extremamente subjetiva. Então você vê a objetividade e subjetividade a partir das escolas literárias que nós temos no Brasil. Então é importante você fazer essa linhazinha do tempo, porque se eles fizerem uma comparação entre arcadismo e barroco, você já vai ver que não tem liga. Por quê? Porque o arcadismo é objetivo e o barroco é subjetivo. Ah, mas os dois têm carpe diem, mas o carpe diem é diferente para os dois. No carpe diem do barroco é vida louca, vive tudo ao mesmo tempo agora. E para o arcadismo é necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais, ou seja, uma vidazinha mais flat. Enquanto o barroco é nirvana, o arcadismo é melim, né, das bandas aí que a gente conhece, tá bom? Fica de boa, né? Vai para tua prova, vai buscar tua vaga, você merece, você está estudando bastante. Essas são as dicas do Xandão para vocês, espero que eu tenha ajudado. Boa prova, valeu, fui!